Olá! Hoje vamos aprender um pouco sobre modelagens em bancos de dados. Vamos entender um pouco o que é uma modelagem conceitual, modelagem física, modelagem lógica e vamos entender como é que cada passo acontece disso, passando de uma modelagem para outra. O primeiro modelo é o modelo conceitual, o passo seguinte é o modelo lógico e, por fim, é o modelo físico. O modelo conceitual é onde você decide quais elementos da vida real serão importantes no seu banco de dados. Quais os dados que realmente lhe interessam para que você insira nos seus bancos de dados. Então, o modelo mais conhecido para os bancos de dados relacionais é o modelo entidade-relacionamento, também conhecido como modelo ER ou MER. Esse é o modelo conceitual mais famoso, o mais conhecido e o mais útil para utilizar em algum banco de dados que venha a ser relacional futuramente. Então, o modelo de relacionamento é um modelo relativamente antigo. Ele foi criado em 1976 por Peter Shin. É a técnica de modelagem de dados mais utilizada e, como falei, a intenção é essa, é você definir quais elementos do mundo real serão importantes para o seu banco de dados. Existem algumas gravuras geométricas que são usadas no modelo de relacionamento para poder sabermos qual é o significado de cada representação. Por exemplo, entidade serão representadas por retângulos. Então, você pode ver aqui que existem retângulos que estão representando as entidades do mundo real que lhe interessa. Lhe interessa, nesse momento, entidade aluno, entidade disciplina, cliente, conta corrente, né? Então, são elementos do mundo real que você tem interesse em armazenar no seu banco de dados. Então, as entidades são representadas em forma de retângulo. Os atributos, que são características das entidades, né, eles são representados em forma de elipses. Você pode ver pequenas elipses aqui, ou seja, na entidade aluno, eu tenho interesse em armazenar a informação, o atributo número do aluno, nome do aluno, morada do aluno. Né? A entidade cliente já me interessa o número do cliente, nome do cliente, morada do cliente. Então, são conceitos bem importantes em modelagem entidade de relacionamento, onde o primeiro conceito que é importante vocês saber é que aluno, nesse caso, é uma entidade, porque está representada por um retângulo, e essas três informações aqui são atributos, porque estão dentro de elipses, né? E quer dizer que são atributos da entidade aluno. Uma informação importante, se você perceber bem, o atributo número aqui, ele está sublinhado. Esse quer dizer que é um atributo-chave de aluno, tá? Não pode haver dois ou mais alunos com o mesmo número. A mesma coisa aqui, o número do cliente seria equivalente ao código do cliente na vida real, é o atributo-chave, é o campo-chave da entidade cliente. Então, sempre que um atributo estiver sublinhado, quer dizer que ele é um atributo-chave daquela entidade que está sendo representada. Quando você quer representar relacionamento entre entidades, então você usa esse losango aqui, nessa figura geométrica losango, em que você quer definir os relacionamentos entre duas ou mais entidades. Então, imagine a entidade aluno, com 3 atributos, número, nome, morada. E imagine a entidade criança com 2 atributos, né? Nome da criança. E aí, no caso, eu tenho aqui o número de um aluno que está vindo aqui da entidade aluno. Por enquanto, é isso. E quero fazer o seguinte relacionamento, ó. Aluno inscreve criança. Imagine que a universidade tem uma creche, por exemplo, e o aluno vai assistir aula, e antes de assistir aula, ele pode deixar o seu filho, sua filha nessa creche. Então, o aluno inscreve a criança na creche. Então, o inscreve, dentro desse losango, ele é um relacionamento. Então, entidades em retângulos, atributos em elipses e relacionamento em losangos mesmo, né? Então, são 3 informações geométricas importantes para poder serem representadas no mundo da modelagem conceitual do modelo ER. Além do mais, mostrei aqui outros relacionamentos. Nesse caso, cliente movimenta conta corrente, aluno cursa disciplina. Cliente, aluno, conta corrente, disciplina são entidades, movimenta e cursa são relacionamentos. Outro conceito importante é chamado grau de relacionamento. Tá? Então, grau de relacionamento é a quantidade de entidades que participam dele.
né? Então, quanto mais entidades naquele relacionamento, maior é o seu grau. Então, existem 3 tipos básicos. Existe o grau binário, 2 entidades, ternário, 3 unidades, e enário, 4 ou mais entidades envolvidas, né? Um relacionamento binário é esse aqui, por exemplo, imagine, ó, empregado, gerencia, departamento, ou o departamento é gerenciado por um empregado, aqui é empregado com 4 atributos, departamento com 3 atributos. É o relacionamento binário, porque nesse relacionamento tem 2 entidades, né, envolvidas. E nesse relacionamento ternário você vê 3 entidades, empregado trabalha em departamento e o relacionamento trabalha em possui o que? Um local, onde tem uma área, onde o prédio, o bairro, a rua e o endereço desse trabalha em, né? Então, relacionamento ternário, porque tem 3 entidades envolvidas. O relacionamento enário são 4 ou mais entidades envolvidas, não é muito comum de ser usado, porque começa a ficar um grau de dificuldade e complexidade bem maior. Só informação a mais, para cada empregado está associado um único par. Outro conceito bem bacana em modelagem de relacionamento é o conceito de cardinalidade, né? É você fazer mais ou menos uma determinação quantitativa. Por exemplo, eu, uma pessoa, possuo N blusas, não é? Eu possuo N saias, N calças compridas, não é? Então, eu, uma pessoa, cardinalidade 1, possuo N alguma coisa, não é? Então, assim, esse conceito de cardinalidade, 1 para 1, 1 para N, N para N, vai ser também abordado aqui no modelo unidade de relacionamento. Vamos entender agora direitinho como é cada um. Imagine essa seguinte situação, olha só. Você está vendo aqui 2 entidades, Estado, capital, e o relacionamento possui. Então, esse tipo de cardinalidade é a cardinalidade 1 para 1, porque um Estado possui uma capital, né? Uma pessoa possui um pai, uma pessoa possui uma mãe, não é? Então, assim, 1 para 1 é esse relacionamento em que eu tenho um representando um lado da entidade e um representando o outro lado da entidade. Esse Estado capital é o mais simples da gente entender o que é 1 para 1, né? Um Estado possui uma capital. Então, é uma cardinalidade 1 para 1. Nesse caso aqui, imagine que, no caso, o empregado gerencia... desculpa, é o contrário. O departamento é gerenciado por um empregado, certo? Então, o departamento, é gerenciado por um empregado, ou seja, tem um empregado que é o gerente geral daquele departamento. Então, seria um relacionamento também 1 para 1. Mais um exemplo de 1 para 1. Imagine disciplina que tem monitor, não é? Cada disciplina só tem um monitor, então, se um aluno é monitor de uma disciplina, então, relacionamento 1 para 1. Eu tenho um aluno para uma disciplina. Então, 1 para 1 é talvez o mais fácil de se entender, porque muita coisa em nossas vidas realmente é 1 para 1, não é? O relacionamento 1 para N também é bem trivial em nossas vidas, é bem fácil de entender. Imagine essa situação, olha só. Um cliente, ele movimenta N contas correntes. Isso é possível. Se a pessoa tem mais de uma conta corrente no banco, mais de uma poupança, ela pode movimentar todas as contas correntes. Um aluno, no caso, ele cursa N disciplinas. Também isso é possível, né? Percebam a diferença aqui na representação. Quando a representação 1 esse tracinho aqui na vertical, tá? E quando é relacionamento N, são esses 3 pezinhos aqui, conhecido como pé de galinha, né? Quer dizer que a representação 1 para N, um tracinho na vertical com N tracinhos, né? Então, um cliente, ele movimenta N contas correntes, um aluno cursa N disciplinas. Ainda pegando o exemplo do departamento, nesse caso, ó, o empregado, ele pode trabalhar em mais de um departamento. No exemplo anterior, era gerente, um empregado era gerente de um departamento. Mas nesse nosso caso aqui, 1 para N, então, um empregado ele pode trabalhar no departamento de vendas e departamento de marketing, por exemplo. Não é? Então, é um relacionamento 1 para N, porque nada impede que o empregado trabalhe em mais de um. Então, seria um empregado para N departamentos. Ok? Outra ainda, imagine o professor que orienta vários alunos, também é um relacionamento 1 para N, nesse caso N para 1, do jeito que está representado aqui, não é? Um professor orienta N alunos. Seria tracinho vertical aqui, pezinho de galinha aqui. Mais outro, né? Ainda explorando mais lá anterior, imagine um aluno
que cursa N disciplinas, tá aqui todos os atributos de aluno, né? Todos os atributos, matrícula, nome, curso, período, e disciplinas, código, nome, carga horária, é o que vocês estão hoje na ED. Você é um aluno único e você cursa mais do que uma disciplina. Você cursa 2, 3, então você é 1 para N, né? Então, sua relação com a disciplina da EAD realmente é 1 para N. Um cliente que movimenta N contas correntes, aqui com os atributos definidos, tá bom? E também tem a cardinalidade N para N. O que é isso? Você não tem mais essa informação 1 para 1 ou 1 para N. Imagina essa seguinte situação. N clientes movimenta N contas correntes. É o que acontece isso nos sistemas bancários atualmente, né? N clientes movimentam N contas correntes. E nesse caso aqui, N alunos cursam N disciplinas. São vocês. Essa disciplina aqui tem 18 alunos, são N alunos cursando, cada um de vocês cursam N disciplinas, né? Então, essa também é bem comum, relacionamento N para N, não é? Em que N pessoas realizam N tarefas. Pode também ser um novo exemplo. Nesse caso, que eu estava fazendo do empregado, imagine um empregado que trabalha em projetos. Então, N empregados trabalham em N projetos. Também pode ser um bom exemplo para a gente entender isso do N para N. Tá? E no caso, como é que seria a universidade hoje? Como é que é a AD hoje? É justamente assim, em modo geral, mais amplo, N alunos cursam N disciplinas. Ok? Então, uma vez que você passe pelo modelo lógico, ou seja, você defina todas as suas entidades, seus atributos, relacionamentos, cardinalidade, é importante você agora passar para o próximo passo, é o modelo lógico. Então, esse passo inicial do ER é o modelo conceitual, tá certo? Em que você define entidade, relacionamento, atributos, cardinalidade, isso se chama modelo conceitual. E a próxima parte é você converter tudo isso que você mapeou no modelo conceitual, tudo isso que você modelou para um modelo lógico, para que esse modelo lógico, no próximo momento, ele consiga ser implementado em um banco de dados. Então, existem algumas regras de conversão para você converter o modelo conceitual para o modelo lógico. O modelo conceitual, você define quais elementos do mundo real você quer colocar no seu banco de dados, e o modelo lógico, você vai definir como esses elementos serão armazenados no banco de dados, tá? Então, 2 passos bem importantes. O modelo conceitual, quais elementos, modelo lógico, como os elementos serão armazenados. Então, vamos às regras de conversão. Imagine, revisando, não é? Que entidade é o retângulo com os atributos que são as elipses. Então, em linha muito geral, o que vai acontecer? A entidade vai virar uma tabela, tá? E os atributos dessa entidade, eles vão virar colunas da tabela. Então, nesse nosso caso aqui, esse pequeno desenho aqui, né? Aluno com os 3 atributos, será a tabela aluno com 3 colunas. A coluna número, nome e morada. Onde número vai ser uma coluna chave, vai ser uma coluna do tipo chave primária, né? Vai ser um campo chave. Ok? Essa nova situação também vimos em slides passados. Imagine, ó, um aluno escreve N crianças na creche. Lembram que eu falei sobre isso? Então, mesma coisa. Entidades viram tabelas. Então, aluno virou a tabela aluno e os seus atributos serão colunas da tabela, né? Número, nome e morada. Criança também vai virar uma tabela com as suas colunas. Num A vai ser o número do aluno, tá? E o nome da criança. Tá? Então, revisando, as entidades viram tabelas, os atributos das entidades viram as colunas das tabelas, ok? E como é que vai ser implementado o relacionamento, né? Você pode dizer, eu estou entendendo, os atributos viram tabelas, desculpem, as entidades viram tabela, os atributos viram coluna da tabela, mas e o relacionamento? Como é que esse relacionamento, o que é que ele vai virar? Vai virar uma tabela, vai virar um atributo de alguém, ou ele não vira nada? Então, o que acontece nesse momento? Então, isso é bem importante. Para poder você converter seu modelo de identidade de relacionamento, modelo conceitual, no modelo lógico, é muito importante você olhar para as cardinalidades. É muito importante. Essas cardinalidades vão lhe ajudar bastante com o que você vai fazer com o relacionamento. Primeiro caso, quando tem a cardinalidade de 1 para 1, como está acontecendo aqui, ó, um aluno, ele possui uma morada. Então, o que vai acontecer? Então, esse relacionamento aqui possui, né? Vai ser um relacionamento que vai ser representado no conceito de chave primária e chave estrangeira, certo? Então, o que vai acontecer?
O campo-chave daqui da entidade aluno vai vir para a entidade morada como chave estrangeira. Como se trata de um relacionamento 1 para 1, então esse relacionamento vai ser representado nessa situação de chave estrangeira, tá? Então imagine, ó, aluno vai virar tabela aluno com número, coluna, nome sendo coluna, e a tabela morada, ó, possui rua, número da porta, caixa postal, e como é uma carnalidade 1 para 1, a chave primária da tabela aluno vem para a tabela, a chave primária da tabela aluno vem para a tabela morada como chave estrangeira. Tanto que vocês veem que até a gente pode até modificar o nome dessa chave estrangeira para referenciar. Olha, como é uma chave primária em aluno, o relacionamento, a cardinalidade é 1 para 1, então vai ser representado na outra tabela como chave estrangeira. Isso é muito importante para poder fazer o relacionamento entre duas entidades que têm cardinalidade de 1 para 1, ok? Então, acontece justamente isso. Olha, pegue o seu modelo ER que está aqui, tá certo? Pegue o ER que está aqui e vamos converter em tabela. Então, só repassando, ó, aluno virou a tabela aluno, os dois atributos, as duas colunas, morada, tá aqui as 3 colunas da tabela morada, tá? E essa situação que eu tô acabando de falar, ó, deixa eu pegar aqui melhor, ó, esse campo número de aluno, tá? Ele veio lá da tabela aluno, que era a chave primária lá, e aqui ele virou uma chave estrangeira. Desculpa aí a bagunça, mas acho que você está entendendo, não é? Então, o campo, número do aluno, é uma chave estrangeira, porque é uma cardinalidade 1 para 1. Tudo bem? E quando se trata de uma cardinalidade 1 para N, como é esse caso, um aluno tem N telefones, por exemplo, a ideia é a mesma coisa, certo? Esse relacionamento não vai virar tabela, não vira, e eu tenho que achar um jeito da chave primária de uma entidade vire a chave estrangeira da minha outra entidade. Então, olha o que aconteceu. Aluno virou a tabela aluno, tá? Com os atributos nome e número, perfeito. Telefone já tinha o número telefone aqui, né? Já tinha. E o que aconteceu aqui? Número do aluno, que é uma chave estrangeira, chave primária na tabela aluno, veio para a tabela telefone como chave estrangeira, tá? Então, aqui, número do aluno aqui também eu posso dizer que é uma chave estrangeira da tabela aluno. Isso só é possível de ser feito porque é uma cardinalidade 1 para N. Então, revisando, cardinalidade 1 para 1 e cardinalidade 1 para N, você não precisa criar uma nova tabela quando se trata do relacionamento. Você precisa ter um discernimento em qual atributo de uma entidade, geralmente o atributo que é chave, vai virar chave estrangeira na entidade seguinte, certo? Então, o relacionamento não é representado diretamente, ele é representado nessa maneira em que a chave primária de uma entidade vira chave estrangeira em outra. Então, nesse caso, é isso que está acontecendo, olha só. Imagine a tabela aluno, tá? Tabela aluno com duas colunas, tá? A tabela telefone só tinha a coluna número, mas como se trata de relacionamento 1 para N, como é que eu vou representar isso? Então, o meu número da tabela alunos, né, virou a minha chave estrangeira na minha tabela telefones, né? Então, a chave primária de aluno virou a chave estrangeira em telefones. Então, repetindo, isso é possível de ser feito quando for uma cardinalidade 1 para 1 ou 1 para N, tudo bem? E quando se trata da cardinalidade N para N, o que acontece? Essa cardinalidade ela é bem interessante. Então, sempre que tem uma cardinalidade N para N, como é o caso aqui, olha só, o professor possui número, nome e morada, ele leciona, né, ele disciplina um curso, né, então professor, como é que é a universidade hoje? N professores disciplinam N cursos, eu sou professora de outras disciplinas, tá certo? Então, quanto a esse relacionamento N para N, vai acontecer uma coisa bem interessante, olha só, o relacionamento, ele vai virar outra tabela. Então, vamos ver aqui com calma, imagine, professor, tá aqui a tabela professor, tá? Com seus 3 atributos, tá aqui, ó, número, nome, morada. A tabela curso, aqui era uma entidade que vai virar uma tabela, né, com ID e com nome, e disciplina,
como se trata de um relacionamento de duas entidades, um relacionamento N para N, então se você perceber bem, a disciplina é N para N, então o que vai acontecer? Então, disciplina ela vai virar uma tabela, tá? Onde ela possui seus atributos, se ela possuir, e se ela não possuir, ela vai ser composta pelo quê? Pela chave primária das entidades envolvidas. Então, a chave primária de professor aqui vai vir para a tabela disciplina como chave estrangeira, e a chave primária aqui de ID vai vir para a tabela disciplina também como chave estrangeira, certo? Então, quando tiver um relacionamento N para N, tá bom? Então, você precisa realmente pegar a chave primária das entidades envolvidas. Então, no relacionamento N para N, o relacionamento vira uma tabela. Então, se você ver aqui, disciplina, virou a tabela disciplina, composta no mínimo pelo quê? Pela chave primária das tabelas envolvidas. Número do professor veio para cá, se chama número prof, e ID do curso veio para cá se chamando ID curso. Como também tinha o atributo nome, já pertencente ao relacionamento disciplina, então ele veio para cá também com o nome. Então, se você ver bem, esses atributos, ó, as entidades, professor virou a tabela, curso virou a tabela, e disciplina, como é um relacionamento N para N, também virou a tabela composta pelos campos-chaves das entidades envolvidas. Ok? Então, representando em linhas gerais, vai acontecer exatamente isso, ó. Professor, tá? Com número, nome, morada, curso com ID e com nome, e nesse caso, é como eu falei para vocês, ó, número do professor, tá? Virou uma coluna da tabela disciplinas, número prof, ID do curso também virou uma coluna da tabela disciplinas, e ambas já são o que? Elas são chaves primárias das tabelas de onde elas surgiram. Então, se você ver bem, número prof, vou até mudar aqui a cor, pra gente, né? Número prof, né? Veio de número aqui, então virou o número prof, e ID virou ID do curso. Então, são chaves primárias na sua tabela de origem e que chegam à tabela de destino, por causa do N para N, como chaves estrangeiras. Então, tem que ter muito cuidado, tá? Cardinalidade 1 para 1 para N, o relacionamento é só uma chave primária na tabela, em outra entidade que vem como chave estrangeira. Na cardinalidade N para N, realmente tem que ser criada uma outra tabela, tá, pessoal? Uma outra tabela composta pelas chaves das entidades envolvidas. É bem bacana, isso aqui, não é? Então, rápida revisão da aula de hoje. Então, no primeiro momento, a gente viu o modelo ER, tá? Que é o modelo ER, é esse modelo em que você define as entidades, relacionamentos, os atributos, a cardinalidade. Então, é o modelo mais conhecido nos bancos de dados relacionais, certo? No segundo momento, a gente acabou de ver o modelo lógico, que é a conversão, tudo que foi definido no modelo ER para esse formato de tabelas, atributos, chave primária, chave estrangeira. Então, essa conversão aqui é o modelo lógico. E o que vem a ser o modelo físico? O modelo físico é a implementação do banco de dados. É você realmente sentar na frente do computador e tudo que foi traçado no modelo conceitual e no modelo lógico ser finalmente implementado em um banco de dados, em um sistema gerenciador de banco de dados que nós veremos nas próximas aulas. Bom, muito obrigada pela companhia de vocês. Se tiverem a dúvida, postem no fórum, postem mensagens, né? Entrem em contato via Moodle, que nós estamos aqui prontos para atender vocês. Um grande abraço, boa semana e a gente se encontra. Tchau!